14 pessoas passaram hoje para a condição de investigadas pela CPI da pandemia. O anúncio foi feito pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Estão na lista o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os ex-ministros Eduardo Pazuello, também da Saúde, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Vamos ouvir agora o que falou Renan Calheiros sobre o significado desta transição. Essa reclassificação dos sigilos também é muito importante para a investigação, porque, como vocês sabem, a investigação parlamentar, que é uma investigação extraordinária, emergencial, e que deve acontecer toda vez que os fatos não estão sendo investigados, pelos órgãos competentes convencionais, ela é uma investigação coletiva. O relator é apenas um sistematizador dos trabalhos, é um redator dos trabalhos, mas todas as decisões são decisões colegiadas. Não há na comissão parlamentar de inquérito, na investigação parlamentar, decisão monocrática. Então, a reclassificação desses sigilos na forma da lei, estritamente na forma da lei, ocorre para que nós tenhamos dessa forma não só o controle social da investigação, mas a participação social e da imprensa, sobretudo, no dia a dia da investigação. Muito bem, essa é a coletiva que aconteceu durante a CPI. Daqui a pouco nós vamos trazer o segundo assunto. O Renan Calheiros estava lá, também o Randolfo Rodrigues também estava. E, portanto, o que aconteceu? Houve essa coletiva durante a sessão da CPI. Esse vai ser o nosso segundo assunto. E eu começo com você. Rodrigo Constantino, boa tarde. Como é que você avalia essa condição agora que foi alterada aí pelo relator da CPI, Renan Calheiros? Boa tarde, Marcelo. Vamos deixar para falar depois, então, da cena mais patética de todas, numa CPI já bastante patética, e circense, o que afunda de vez qualquer tentativa de manter uma aura de seriedade desse troço. Sobre essa lista de investigados, eu tenho uma única coisa a dizer, eu vou ser bem breve, para ser sincero aqui. Eu sinto uma pontada de inveja dos 14 investigados. Eu adoraria poder colocar no meu currículo, investigado por vagabundos recordistas de inquéritos por corrupção. Eu acho muito curioso o esforço que a nossa mídia em geral vem fazendo para esquecer ou fingir que não lembra quem é Renan Calheiros. Felizmente, nós temos veículos sérios em meio a tanta porcaria, e a Gazeta do Povo publicou hoje mesmo um breve resumo da lista extensa de inquéritos envolvendo esse sujeito aí, que é o relator desse troço, dessa CPI, que vai lá falar sobre investigados e os jornalistas presentes têm que fingir que a coisa é séria, participar do circo, em vez de encarar aquilo que todo mundo sério já sabe há muito tempo, que essa CPI foi feita só como palanque eleitoral para o gabinete paralelo do lulismo, para tentar desgastar o presidente Jair Bolsonaro, e que o relatório veio pronto desde o início. Então, esses são os fatos. Agora, a narrativa que vem por trás e com o conluio de alguns militantes disfarçados de jornalistas dá esse tom, essa aura, ou tenta dar de seriedade para esse anúncio. Então, eu realmente, quando a gente lembra quem é Renan Calheiros, quando a gente vê ali os três que estavam juntos no anúncio, o companheiro de Maduro, o senador vampiro do PT, quando a gente consegue ver quem é que está por trás dessa oposição, a única coisa que a gente consegue constatar é o seguinte: que pena que eu não faço parte dos investigados. Eu estou sendo muito honesto aqui em dizer que eu adoraria colocar isso no meu currículo. Amanda, qual que é o peso agora de passar para investigado justamente na CPI, Amanda? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu vou tentar levar a sério, aliás, vou levar a sério, porque o assunto é muito sério. O Brasil deve chegar aos 500 mil mortos, provavelmente amanhã, pela CPI. Então, ao invés de tentar desqualificar ou descredibilizar o mensageiro, os investigadores, eu vou me ater aos fatos, e os fatos são graves. Houve atraso de vacina, houve insistência na tese de imunidade de rebanho, houve insistência na tese falaciosa também do tratamento precoce, e isso conta parte da história de onde chegamos, por que chegamos onde chegamos. Então, a gente tem essa lista aí de 14 investigados, que de alguma forma é uma antecipação
do relatório do senador Renan Calheiros. A CPI está completando 2 meses, então entra agora na sua fase final e a gente consegue ver aí pelo menos 2 pernas, 2 vertentes de responsabilização, né, para onde esse relatório aponta. Então, se olharmos a lista de investigados, primeiro veremos que um dos temas sobre os quais a CPI avançou bastante é a demora e negligência da compra de vacinas. E aí, então, a gente tem a transformação, né, passando de testemunha para investigados, pessoas como o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Elcio Franco, que era o número 2 dele, o Ernesto Araújo, o ex-chanceler, e o Fábio Weingarten, secretário de comunicação. E aí você tem uma segunda parte da investigação, que é a do gabinete paralelo, né? Tanto pessoas de dentro do Ministério da Saúde, como médicos e empresários que auxiliaram essa formação, esse assessoramento paralelo que reivindicava e tinha prerrogativa de tese, defendia a teses como a imunidade de rebanho e o tratamento precoce. E aí quem que a gente tem aí? Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina, Nise Yamaguchi, a médica que já depôs, Paulo Zanotto, virologista, Arthur Weintraub, que hoje está nos Estados Unidos, mas era o coordenador aí de todo esse grupo, aparentemente, Carlos Wizard, um empresário que não apareceu para depor. E aí a gente tem também o Marcelo Queiroga, que ficou ali como uma dúvida, não houve unanimidade entre os senadores do G7 para incluir o nome do atual ministro da Saúde na lista dos investigados, mas o Renan insistiu e usou algumas justificativas, entre elas a revelação da reunião virtual em que o Queiroga defende a adoção do tratamento precoce na OMS, a discussão, pelo menos o debate desse tema na OMS, diz que 70% das pessoas curaram com hidroxicloroquina. No Brasil, a gente não sabe de onde ele tirou esse número. Enfim, outras testemunhas podem ser eventualmente acrescentadas a essa lista. Na semana que vem, a gente tem o depoimento do deputado Osmar Terra, também tem o do Felipe Martins, que é assessor internacional da presidência. Na prática, o que muda, né? Haverá mais facilidade, os senadores acreditam, para quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, que tem encontrado alguma resistência. No caso, em alguns casos, essa quebra de sigilo foi suspensa, né, por ministro do Supremo Tribunal Federal. Em outras ações, como busca e apreensão, por outro lado, os investigados têm a prerrogativa de se manter em silêncio e muitos têm conseguido também habeas corpus no Supremo para não terem de comparecer à CPI. Então, é uma faca de 2 gumes. Os senadores também querem avançar sobre investigação de empresas farmacêuticas que lucraram com a fabricação com a produção de remédios do kit Covid, né, como hidroxicloroquina, ivermectina, etc. Tem o caso da farmacêutica MS, que já mandou um documento para a CPI informando que só com esses medicamentos lucrou 142 milhões de reais no ano passado. Isso é 8 vezes mais do que lucrava com esses mesmos remédios em 2019. Tem algumas facilitações aí de telefonemas do presidente Bolsonaro para o primeiro-ministro indiano, fazendo para a liberação dos insumos de cloroquina. Enfim, tem uma série de investigações aí que a CPI deve se debruçar nessas próximas semanas. E aí depois acho que a gente pode até falar, para não me alongar muito, Marcelo, da live do Bolsonaro ontem, que ele voltou a defender a imunização natural, né, e não a vacina. Daqui a pouco, claro, nós vamos voltar a esse tema também, Amanda. E agora você, Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão. Boa tarde também, vou seríssimo. É lamentável, deplorável que senadores utilizem o arbítrio, o abuso de autoridade e extrapolem sua função legislativa para se transformarem naquilo que nós temos chamado a atenção, inquisidores de servidores públicos, principalmente profissionais de saúde, que, errada ou acertadamente, atuaram no combate à Covid-19. É uma vergonha o que esses parlamentares, o que o Senado brasileiro está fazendo, a população está percebendo e o troco virá em 2022, quando teremos a renovação de 1/3 do Senado. Muito provavelmente, 27 senadores são altamente candidatos a perder o emprego no ano que vem. Porque a maneira como eles estão atuando nessa CPI realmente é de envergonhar o parlamento. Então, o que está acontecendo de fato nessa comissão picareta de inquisição é que ela não vai investigar, ela agora não tem 14 investigados. Na verdade, ela tem o 15º, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Tudo o que está sendo feito até agora, esse é o roteiro programado, é para tentar atingir o presidente da República, desgastando ou então construindo a narrativa, uma narrativa pseudo-jurídica que justifique um pedido de impeachment contra o presidente. Só que vou repetir
por 13 vezes 13 vezes. Jair Bolsonaro tem base na Câmara dos Deputados e não adianta formular pedido picareta de impeachment que ele não vai cair. Ele pode sangrar até o fim do mandato e até nem conseguir se reeleger se o desgaste pegar nele perante a opinião pública. Mas até agora não tem sido isso que está acontecendo. Então a CPI descumpre o papel dela. Ela deveria, o Senado sim, deveria estar preocupado em cuidar da regulamentação para melhorar a atuação governamental desastrosa de União, Estado e município nesse combate à pandemia. O Senado não está fazendo isso, aprovou o absurdo de um passaporte sanitário, uma coisa insana, que será vetada pelo presidente Bolsonaro, e o troco vem no ano que vem, já antecipado por Bolsonaro. Daqui a pouco a gente também volta a falar disso. Na live de ontem, ele avisou que vai se empenhar para eleger senadores da linha conservadora, botando para fora esses que não têm nenhum compromisso em melhorar o Brasil, a não ser fazer a palhaçada a que, lamentavelmente, somos obrigados a assistir e comentar nessa CPI.